Caio, a Luciana, ela, por favor, pergunte sobre o dízimo, isso me perturba muito. Deve continuar, por exemplo, a dar o dízimo nessas igrejas? Como eu faço ou não faço? Não, querido, o seu dízimo é de Deus, não é de igreja nenhuma. Isso. Não aceite nunca mais que se use Malaquias como texto que a igreja estelionatariamente tomou posse para ela, e que era um texto circunstancial. O dízimo sempre esteve estabelecido em Israel, para o sustento da ordem levítica, da manutenção do templo, para a distribuição aos pobres, não só o dízimo como dinheiro, que era naquele tempo o que menos se dava, porque não havia moeda em circulação. Então o indivíduo pegava o dízimo do que ele tinha produzido na terra, ou o dízimo do seu rebanho, dos seus grãos, da sua produção, e levava para o templo, porque era disso que a classe sacerdotal comeria, antes de se tornar uma indústria extraordinária, que foi aquela que Jesus encontrou no templo, onde até casa de câmbio tinha. Porque tinha um negócio inteiro rolando no templo. Tinha o pessoal que vendia as ovelhas 10 vezes mais caras, porque o pobrezinho do pobre, às vezes não conseguia carregar a ovelhinha dele lá do norte de Israel, a pé numa caravana, para sacrificar no templo. Então chegou um momento que foi ficando mais prático comprar no templo a ovelha. Missionário, eu gostaria de saber a respeito pelo fato da pessoa ela não ser fiel no dízimo. Isso influencia na salvação dela? Mas completamente. O dízimo, quando a pessoa entende, está lá em Malaquias, o relato mais completo. Outras partes da Bíblia falam sobre o dízimo. Mas em Malaquias capítulo 3, todo mundo devia conhecer o que Deus fala aqui, porque isso aqui pode levar você para a perdição eterna. Que pode levar você para a perdição eterna. Que pode levar você para a perdição eterna. A palavra é forte, Deus está falando, versículo 8 de Malaquias 3. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos, nas ofertas alçadas. Os sacerdotes, que eram os responsáveis por pegar o dízimo e entregar os dízimos aos levitas, aos órfãos, às viúvas e aos estrangeiros, eles retinham o dízimo. Eles não repassavam para os levitas, eles não repassavam para as viúvas, eles não repassavam para os órfãos, eles roubavam sim o dinheiro destas pessoas, porque o dízimo ele não foi feito para sustentar sacerdote, o dízimo foi feito para sustentar levitas, para sustentar estrangeiros, órfãos e viúvas, foi para isso que o dízimo foi feito. Então, nós vamos lá no livro de Malaquias e nós vamos pegar o versículo 8 do capítulo 3 de Malaquias, para que a gente possa entender. Veja bem o que diz o versículo 8 do capítulo 3, diz assim, olha: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Opa, peraí, é Deus falando. O pastor leu isso na igreja, ele disse assim, o homem pode roubar a Deus? Não, não pode, não, pode sim, o homem rouba a Deus quando ele não devolve o seu dízimo, porque o dízimo primeiramente Deus deu, para depois o homem devolver. Aí eu pego a Bíblia Sagrada e começo a estudar, mas tá, eles estavam reconstruindo o templo. Como é que eu vou entender o capítulo 3 se eu não entender o capítulo 2, o versículo de número 1? Olha só o que o profeta, pela revelação do Espírito Santo, escreve no capítulo 2, versículo 1. E agora, ó sacerdotes, este mandamento vos toca a vós. Espera aí, Malaquias estava escrevendo
para os sacerdotes? Sim, Malaquias era a boca de Deus falando para aqueles sacerdotes corruptos. Malaquias era a boca de Deus falando para aqueles homens que pegavam o dízimo e manipulavam o dízimo na casa do tesouro, que era o templo de Zorobabel que estava sendo reconstruído, e ali estavam sendo apresentados os sacrifícios, e não repassava àquela tribo que tinha por direito receber esses dízimos, que era a tribo de Levi. E os levitas estavam passando por necessidades, os levitas estavam passando por dificuldades, porque os sacerdotes roubavam aquilo que pertencia aos levitas, que era o dízimo. Então, quando Malaquias escreve, ele é bem claro naquilo que ele escreve. Ele diz assim, olha, e agora, ó sacerdotes, este mandamento vos toca a vós. Fato é que Deus, ele tem a bênção para te dar, mas a bênção não é uma permuta, não é uma troca. Fato é que o dízimo, ele, nesse contexto da Bíblia Sagrada, ele foi pregado para aquele povo que estava furtando. Fato é que o ladrão não é aquele que está no templo, não é o povo. O ladrão é o sacerdote, que estava negando devolver aquilo que pertencia ao povo. Fato é que Deus não quer abrir uma janela no céu e fazer chover dinheiro na tua cabeça. Se você quiser ter condições de ter uma boa vida, você vai ter que trabalhar. Você vai ter que se esforçar, porque lá no início da Bíblia diz assim, que do suor do seu rosto ganharás o seu pão. Então você vai ter que trabalhar, você vai ter que se esforçar. Nada cai do céu de mão beijada. Isso é uma mentira. As pessoas distorcem o versículo bíblico para que você seja induzido a levar 10% de tudo aquilo que tu ganha para a igreja diante desse contexto bíblico. Diante desse versículo bíblico, leem isolado e não explicam o contexto, não explicam a história, não explicam por que aconteceu isso, pregam de uma forma que você venha entender, ou você é ladrão, ou você não é digno da bênção, ou você não é digno de receber a vitória. E as pessoas sofrem, tem pessoas que não têm condições de dar o dízimo. Eu já ouvi barbaridades, pastores mandando as pessoas não pagarem as contas para devolver o dízimo. Você acha que Deus quer que o cara fique velhaco? Você acha que Deus quer que a pessoa não honre suas dívidas e traga dinheiro para a igreja? Não é dessa forma que funciona. Eu quero desafiar você, na igreja sede e nas filiais, durante todo esse ano, é você que vai fazer conforme você quiser fazer. Um envelope especial, você vai oferecer um aluguel seu. Um aluguel. Você paga aluguel? Por exemplo, eu pago R$500 de aluguel. Eu vou oferecer uma semente de um aluguel para que o Senhor possa abrir a porta para eu ter a minha casa própria. E alguém pode dizer, pastor, eu estou morando de favor, que a coisa está feia para o meu lado. E eu estou morando de favor. Então, eu vou te dar uma dica. Você vai pegar 30% do que você ganha em um mês. Mas estou desempregado. Alguém te ajuda? O mês que você recebeu uma ajuda? Então, você vai pegar de um mês. Por exemplo, aí em abril, pastor, eu estou vendo de favor, estou desempregado, eu fiz uns biscates, recebi R$300. Ok. Então, a tua semente vai ser R$90. Eu não creio que alguém vai pedir para ganhar R$1.000, né? Já era. Negócio de salário mínimo, Deus me livre. Para com isso, né? Dá pelo menos um salário mínimo de dízimo, que aí você vai ter uma renda de 6 mil e pouco, não é isso? Dá pelo menos separa assim um valor de um salário mínimo. Separa o valor de um salário mínimo e fala, Senhor, quanto que é o salário mínimo? 600 e pouco, não é 6 mil e pouco, olha a profecia aí, ó. 620 e poucos, é isso? Então separa assim, ó, Senhor, está aqui 622, que é o salário mínimo, que eu quero ter uma renda de 6.200 mensal. Um exemplo, né? Então em novembro e dezembro, de preferência direto na conta da igreja, que vai estar aí no rodapé do seu vídeo, né? Vai ser forte demais isso, forte demais. Banco do Brasil, agência 1512-1, conta 7107-2. Deixa anotadinho aí.
Banco Bradesco, agência 98, a conta é 100.000-4. Caixa Econômico Federal, agência 253, operação 003, a conta 280-2. Faça isso. Meu irmão, essa semana eu tenho ouvido aí reclamações, estou muito triste, estou sendo processado, processo aí de tudo quanto é lado, meus irmãos. Agora, o que mais me deixou triste, meu irmão, consternado mesmo, foi pessoas me compararem a Valdomiro, a Silas Malafaia, a Edir Macedo, meus irmãos. Disseram que eu sou da mesma laia dessas pessoas. Quem me dera, meu irmão, eu consegui ser como esses homens, meu irmão. Eu ainda tenho um pouco de escrúpulo, meu irmão. Outro dia aqui na igreja, uma aposentada, veio me dar aposentadoria, fiquei com dó, não peguei, meu irmão. Você acha que o Silas Malafaia faria isso, meu irmão? Ele pegaria. Esses caras estão pegando até a telecena vencida, meu irmão. E o pastor com pena de pobre, meu irmão, é igual padeiro com pena de gordo. Não funciona, meu irmão. Colocar um... Ou o melhor, né? O melhor. O de ouro. O ouro. Mas, pessoal, tem gente que às vezes falece, né? E aí não vai enterrar a pessoa com o dente de ouro. Tira o dente e manda pra comunidade cantonal. Assim o pessoal faz? Ué, acho que Você toca nesse ponto, uma facilidade, eu ainda... Não é nada, meu coração tá disparado, você nem imagina. É o Juntos Somos Mais, gente. Aí você envia pra esse endereço que tá aí embaixo. Pode ser fechinho também de pulseira, de gargantilha. Medalhinha, anel de formatura. É, aquela tarraxinha de caneta brinco. de ouro. É, relógio. Nenhuma igreja que diga, nenhum templo que diga, se você não puser o dinheiro nesse gasofilácio, você está em pecado, está falando da parte de Deus. Não. Isso aí é mentira, é manipulação diabólica, e eu digo na cara de qualquer um. Reúno a pastorada evangélica toda, eles não têm peito de me encarar. Ponham no Maracanã, 1 a 1, se quiserem vir ao microfone. Eu vou chamar de mentirosos. Eles não aguentam argumento histórico, cultural, não aguentam nada, é só mentira. Para o povo crer. Meu nome é Salatiel Júnior e hoje eu vou falar sobre a declaração que a Mara Maravilha deu para a BBC, ela dizendo com relação ao dízimo, né, uma declaração polêmica, né, que quem não dá o dízimo rouba a Deus. Quem quiser ver o vídeo original está aí na descrição do vídeo, é só ver aí embaixo. Vamos ver as palavras dela. No vídeo ela diz o seguinte: quando o homem não dá o dízimo para a casa de Deus, ele está roubando a Deus. Então, chego na igreja, entrego os 10%. Se o pastor vai fazer certo ou errado, isso não cabe mais a mim. Essas são as palavras da Mara Maravilha e provocou aí muita repercussão, muitas pessoas criticando ela, principalmente os que não são religiosos. Eu gostaria de salientar porque o que ela diz é um discurso muito clássico, é muito repetido isso nas igrejas evangélicas. Os cristãos, eles gostam de repetir muito essa frase, né, que eu dou o dízimo, o que o pastor fizer, certo ou errado, isso não é problema meu. Em primeiro lugar, eu queria dizer para vocês que o que ela está falando não é novidade nenhuma. Esse discurso está baseado no livro de Malaquias. Só que tem um detalhe. Eu vou primeiro ler o versículo que é usado comumente nas igrejas evangélicas. Depois eu vou explicar um detalhezinho que eles não falam. Então, por que ela fala que quem não dá o dízimo está roubando o Senhor? Se você vê na Bíblia aí em Malaquias, no capítulo 3, versículo 8 de Malaquias, então vocês estão vendo aí, ó. Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Só que, ao ver Mara Maravilha falando que quem não dá o dinheiro rouba a Deus, ela está repetindo aquilo que já foi pregado, aquilo que é pregado praticamente todo final de semana nas igrejas. Só uma ressalva. As pessoas conhecem muito bem esse versículo, né, de roubar a Deus e tal. Se você voltar no capítulo 2 e pegar o versículo 1, olha só o que está falando. Agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vós. Então, se você ler o contexto, coisa que as pessoas comumente me acusam de não ler o contexto, mas se você observar o contexto de Malaquias, esse mandamento de roubar a Deus, essas palavras não são dirigidas ao povo. Não era o povo de Israel ali, eram os sacerdotes. E para quem conhece a Bíblia sabe que sacerdotes são aquelas pessoas que cuidavam do templo. Eram eles que estavam roubando a Deus. Se o pastor pega o dinheiro e gasta tudo em bebidas alcoólicas, ou festas e dança, não sei, pode ser tantas coisas. Aliás, se ele faz qualquer coisa que não seja o propósito de ser para a casa de Deus, para a manutenção
né, da igreja e dos membros, de ajudar a comunidade, se ele faz qualquer coisa fora disso, você não está dando dinheiro a Deus. Você não está dando o dízimo à casa de Deus. Você está se enganando, porque o dinheiro é seu, o suor do seu trabalho é teu, e você tem todo o direito de saber para onde está sendo investido. Falar que não está nem aí com certo e errado, isso aí é se isentar de responsabilidade.